Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. Na aula de hoje, vamos estar trabalhando o componente curricular das Ciências Humanas para as turmas do EJA fase 1 e fase 2. Na nossa aula de hoje, vamos abordar uma temática que vai falar sobre a religião e cultura na formação da sociedade pernambucana. Essa aula ela vai trazer mais a questão de conscientização. Chaminézinho ele está aqui também já, preparado para trabalhar, para debater, também participar a respeito dessa temática. Antes, eu vou realizar uma leitura, dessa alegoria das ferramentas. Vou pedir que vocês, estudantes, prestem o máximo de atenção nesta leitura, porque ao final vocês também vão fazer uma reflexão junto com Chaminézinho. Vamos lá prestar atenção na leitura? A alegoria das ferramentas. Há muito tempo atrás, em uma carpintaria, quando todo o trabalho havia acabado, as ferramentas começaram a conversar entre si. Elas discutiam para saber qual delas era mais importante para o carpinteiro. O senhor Martelo começou. Certamente que sou eu o mais importante para o carpinteiro. Sem mim, os móveis não ficarão de pé, pois eu tenho que martelar os pregos. O senhor Serrote logo quis dar a sua opinião. Você, senhor Martelo, você não pode ser. Seu barulho é horrível, é ensurdecedor. Ficar ouvindo toque-toque. O mais importante sou eu. O serrote, sem mim, como carpinteiro serra a madeira. Eu sou o melhor. Não, falou a dona Lixa. Eu sim sou a melhor. Se não fosse eu, os móveis não seriam tão lisinhos e perfeitos. Eu sou a mais importante. Ah, mas não é mesmo, disse a dona Plaina. Eu é quem deixo tudo retinho e tiro as imperfeições da madeira. Eu sim sou a indispensável. Ai, track. Nada disso, disse a dona Chave de Fenda. Se não fosse eu, como o carpinteiro iria apertar os parafusos? Eu sim sou a melhor. Ah, não, que absurdo, disse o senhor Esquadro. Eu sou o mais importante. Sem mim, os móveis ficariam tortos. O carpinteiro nem saberia a medida. Eu sou a mais importante. As ferramentas ficaram discutindo até o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, o carpinteiro chegou para trabalhar, colocou sobre a mesa a planta de um móvel e começou a trabalhar. Com essa reflexão, dessa alegoria das ferramentas, a gente pode pensar que quando o carpinteiro chegou para trabalhar, que colocou ali sobre os móveis, a planta que ele ia precisar, todas as ferramentas que eles também iriam utilizar. Aí ficou o serrote, ficou a plaina, a lixa, todos ali observando o trabalho do carpinteiro. E elas perceberam que o carpinteiro utilizou todas as ferramentas. E aí ela ficou olhando, uma para a outra, como quem diz, realmente, somos todos importantes. E aí, com essa temática sobre religião, sobre cultura, onde muitas vezes a gente percebe um certo preconceito, uma certa intolerância diante de algumas religiões, Chaminézinho veio aqui com duas palavrinhas em destaque: conhecer para respeitar e diversidade. Então, vocês, quando fizeram essa reflexão dessa alegoria das ferramentas, como é a relação de vocês com o vizinho? Como é a relação de você com o vizinho que não segue a sua religião, por exemplo? Tem pessoas que colocam a religião, a sua religião, como sendo a melhor e começa a perceber na outra religião alguns defeitos, como se estivesse colocando a religião do outro para trás. E a gente não pode ter esse comportamento. Então, como o próprio Chaminézinho trouxe aqui essas duas palavras,
né? Então a gente precisa conhecer as religiões e daí, por meio desse conhecimento, a gente vai o quê? Respeitar esse universo de diversidade. Por meio do diálogo é que a gente vai chegar ali num consenso e num respeito, porque temos o quê? Várias religiões, seja elas religiões politeístas, monoteístas, seja aquelas pessoas que não seguem nenhuma religião. E por que não respeitar? Tá? É uma decisão de cada um. Então a gente destaca aqui o conceito, né, que as religiões influenciam a formação e a cultura dos povos, orientando seus adeptos no modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos. Todas elas precisam ser respeitadas. Então, nesse universo dessa pluralidade religiosa, a gente precisa, né, ter esse respeito. Por quê? Vamos pensar e vamos voltar um pouco na história, né? Quando os colonizadores chegaram aqui, né, invadiram aqui o nosso território no período da colonização, né? Os portugueses chegam e encontram o quê? Os indígenas, que praticavam já a sua religião, uma religião que cultuava a natureza, tá? E quando os portugueses chegaram aqui, começaram a um processo de catequização dos indígenas, né? Trazendo, né, a religião deles lá, dos europeus, dos portugueses. Então, introduziram aqui o catolicismo. Da mesma forma, quando os negros africanos chegaram aqui, né, foram trazidos para cá, eles também não podiam praticar a religião deles, né, de matriz africana. E aí foram também, naquele processo de catequização, introduzindo a religião do catolicismo. E aí a gente, né, hoje, a gente vê que a população brasileira existe uma predominância do catolicismo, tá? Justamente por esse enraizamento na sociedade. As imagens, elas mostram, né, as diferenças de roupas, as diferenças de adereços que as diferentes religiões utilizam. Umas de matriz africana, outras trazendo as questões indígenas, outras religiões ocidentais, né, oriental. Por exemplo, a gente tem, né, muito forte o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, tá? Mas dentro desse universo a gente tem outras religiões. Trouxe um dado aqui, tá? Do próprio IBGE também, onde ele mostra que os dados sobre a religião, no período lá de 2010, foi quando a gente teve o último censo do IBGE, inclusive este ano teremos um outro censo, né? Teve um atraso por conta do período da pandemia. Ele diz que os católicos no Brasil está decaindo, tá? Ano a ano, essa porcentagem ela vem reduzindo no cenário brasileiro. E a gente está tendo um aumento, por exemplo, dos evangélicos, que saiu da porcentagem ali de 15,41% para 22,16%. E também a gente tem, né, um aumento, por exemplo, dos espíritas, tá? Que vai de 1,33% para um aumento de 2,2%. Aqui um quadro, né, resumo da distribuição das religiões aqui no estado de Pernambuco, né? Lembrando que quando a gente fala de religião, essa palavra religião, ela é de origem latina, né, que traz aquela ideia de você se religar, né? Religar a quê? Ao divino que a sua religião acredita. Aonde você se sentir confortável é o que interessa. E não sou eu, não é Chaminézinho que vai julgar a religião de ninguém, tá? Porque Chaminézinho trouxe ali, ó, a palavrinha também, respeito e diversidade. Então,
Quando a gente observa esses dados, né, populacionais aqui dessa distribuição da religião no estado de Pernambuco, a gente consegue identificar essa diversidade. Então, por exemplo, a gente tem as pessoas que não seguem nenhuma religião, a gente tem pessoas que seguem o budismo, o candomblé, a católica, a espírita, a evangélica, o hinduísmo, o judaísmo, o islamismo. Então veja que diversidade, que pluralismo a gente consegue perceber aqui. Esse quadro ele mostra, né, alguns municípios aqui de Pernambuco, onde temos a presença de católicos, evangélicos, espíritas, umbanda, candomblé e outros grupos, e também aqueles sem religiões. Esse quadro, ele mostra, né, as pessoas, os municípios com menos de 50% de católicos aqui em Pernambuco. Com destaque, por exemplo, para Rio Formoso e Sirinhaém, que os números de evangélicos chegam a ser superior aos números de católicos. Porém, nesses demais municípios, como mostra a tabela, o número de católicos chega a ser ainda superior do que as demais religiões. Esse gráfico de pizza, ele também traz essa distribuição aqui no estado de Pernambuco, né? Então, os católicos, mesmo ao longo desse período, vem sendo reduzido, né, diminuído, mas ainda predomina aqui em Pernambuco. Com destaque também para os evangélicos, né, os sem religiões ali 10,4, os espíritas 1,41 aqui no estado de Pernambuco, a umbanda e candomblé, né, 0,12. É válido destacar que a umbanda e a candomblé, né, são consideradas aí de matrizes africanas. São religiões que, pelo número de seguidores, ainda é reduzido, justamente porque foi uma religião que sofreu muito preconceito, muita discriminação, né? Que as pessoas, devido a essa intolerância, têm um receio em seguir, tá? Por essas religiões, mas que elas também precisam ser muito respeitadas. Até para a gente encorajar as pessoas, né, que querem seguir por esse caminho, por esta religião, seguir tranquilamente, sem nenhum tipo de violência. Aqui eu mostro algumas características, né, dessa cultura religiosa, nesse laço dessa pluralidade. Então, a primeira imagem, né, a gente tem ali o Parque Indígena do Xingu, mostrando um pouco, né, dessa tradição dos indígenas, nesse culto, tá? A gente tem a outra imagem, a festa de Iemanjá, que também traz, né, essa perspectiva aí da cultura e da religião. Essas outras imagens, ela também tem destaque, por exemplo, a imagem ali do São João, né? A gente passou recentemente por essa festividade, por esse ciclo cultural. E o São João, a gente viu que era considerado uma festa pagã, mas que foi incorporado no nosso calendário cristão e tem destaque aí, né, como um dos principais santos católicos para esse período, né? Com destaque para São João, São Pedro e Santo Antônio. Então, ela faz parte desta cultura nossa também, atrelado à questão religiosa. A imagem mostrando ali, né, a matriz africana, no caso candomblé e umbanda. A gente tem aqui o Morro da Conceição, mostrando os fiéis católicos, né, se deslocando, indo rezar, indo pedir, indo agradecer, né, a Nossa Senhora da Conceição. Temos aqui, né, imagens também da matriz africana. Temos ali a nação Xambá também, trazendo essa ideia, né, das religiões afro-brasileiras. E essa imagem do meio, aí na parte inferior, a gente tem, né, a união ali da pluralidade religiosa. Então, vê que coisa boa. Os grandes líderes religiosos estão ali reunidos, né, conseguindo dialogar entre eles e mostrando ali aos seus fiéis, aos seguidores,
que a gente, enquanto fiel, também podemos ter esse diálogo com o outro. Assim como aquela alegoria das ferramentas que eu li no início, onde as ferramentas estavam discutindo entre si qual seria a melhor, isso não pode existir, tá? Isso não pode existir dentro da sociedade, ser melhor do que o outro, de forma alguma. A gente tem que ter o quê? A questão do respeito. Porque sabemos que o Brasil, ele é plural, ele é diverso. Sabemos que vivemos em um país onde é laico, onde o Estado ele não determina ali que religião você deve seguir. Mas você pode seguir, hoje eu sou católica, e depois você pode se identificar com uma outra religião de matriz africana, por exemplo, né? A Umbanda, a Candomblé. Professora, mas eu não quero a Umbanda e a Candomblé, eu quero seguir o Espiritismo. Siga. É uma decisão sua. A gente não vai interferir, o Estado não vai interferir na sua decisão. Não é isso, Chaminézinho? Por isso que Chaminézinho hoje trouxe essas palavrinhas que é para eu, para você, estudantes da EJA ou estudantes de outras fases, também seguir com esse preceito, tá? Com essa ideia do respeito. A religião e a cultura, existe aí, né, como eu falei no início da aula, esse desrespeito e esse preconceito, onde a gente não deve, né, tolerar nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, a gente precisa chegar e orientar e alertar as pessoas que eles estão praticando um crime, né? Uma intolerância. E eu trouxe essa ideia aí, né? Que há pessoas que não aceitam a diversidade religiosa e cometem atos de violência contra seguidores de outras religiões. O nome dessa prática é intolerância religiosa e é uma grave ameaça à liberdade. E eu pesquisando, né, momentos de intolerância religiosa aqui no Brasil, e eu trouxe algumas manchetes aqui de alguns jornais mostrando, né, que por mais que a gente na escola, em casa, na igreja, na comunidade, seja abordado essa questão da religião, ainda tem pessoas que praticam esta intolerância. E por mais que a gente bata nessa tecla, ainda a maior parte dessa intolerância recai para as religiões de matriz africana, como a gente vê aqui, Pai de Santo denuncia intolerância religiosa de vizinhos contra a casa de Umbanda, em Teresina. Coletivo denuncia intolerância religiosa após adolescente umbandista ser agredido em escola em Joinville. Casos de intolerância religiosa crescem 23% em Minas Gerais. Então a gente vê que essa intolerância religiosa ela vem, né, ainda sendo praticada na sociedade. Quando a gente fala de intolerância, é a falta de habilidade ou vontade de reconhecer e principalmente respeitar diferentes crenças, valores ou orientações. Na minha pesquisa, eu trouxe também 2 gráficos mostrando, né, essa questão da intolerância. E nessa primeira imagem, com esse gráfico de barras, são denúncias de intolerância religiosa no Brasil. Então, do período ali de 2015 até 2019, a gente vê, né, que vem ali oscilando. O ano que a gente teve o maior número de intolerância foi em 2016, né, nesse cenário aí, nesse recorte que eu trouxe, e em 2019. O outro gráfico de pizza, ele mostra, né, nos casos identificados, ataques à religião de matriz africana são as mais numerosas. E é quando a gente vê aquela parte, né, vermelha do gráfico. As demais, né, o católico, o evangélico, eles também, o espírita, eles também sofrem com intolerância. Porém, o número maior é para a matriz africana, infelizmente. A nossa lei, né, 7.716, ela diz no seu artigo 1º
que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, né, desta lei, até porque ela passou por mudanças e passou a ser adicionada aí essa questão de religião e procedência nacional. Então, quem cometer algum tipo de intolerância, né, seja ela religiosa, seja ela de preconceito de raça, de etnia, é crime, tá? Respeitar as diferenças é de extrema importância, então a gente precisa dialogar com o outro e que esse diálogo seja dentro de uma harmonia, né? Seja um diálogo ali recíproco mesmo, que a gente consiga colocar os pontos nos is. Trouxe uma frase, né? Ali, aprender a aceitar as diferenças é importante para a vida, porque aprendemos a nos aceitar, afinal, ninguém é igual a ninguém. Somos todos diferentes e é essa diferença que torna, né, essa riqueza, essa pluralidade, essa diversidade aqui no Brasil. E vamos lá para o nosso desafio. O desafio tá extremamente importante, tá, para vocês estudantes. Vocês vão pesquisar na internet, jornal ou revistas, casos de intolerância religiosa e colar no caderno. Pode ser no caderno, pode ser numa cartolina. Em seguida, você vai escrever uma mensagem de combate à intolerância e vai levar essa pesquisa, essa atividade para a escola para debater com os seus colegas e com o seu professor, certo? Menos intolerância religiosa e mais respeito à diversidade. É com esta frase que nós terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!